Algo grande está acontecendo na Rússia. Não estou falando sobre os oleodutos que explodem quase todos os dias quando a Ucrânia os ataca. Falo sobre o que ocorre na mente das pessoas, diretamente relacionado a Vladimir Putin e seus índices de aprovação. Você pode perguntar, por que uma ditadura como a Rússia precisa de índices de aprovação? Mas eles precisam. Eles nos mostram um quadro muito importante porque, acredite ou não, dezenas de milhões de russos realmente apoiam e amam Putin. Bem, essa história não está mudando, vou pegar um ataque específico como exemplo, embora essa seja uma história mais ampla. Vamos para Perim, Rússia, 29 de abril, vou mostrar onde fica Perim, vou afastar o zoom. Escolhi essa cidade específica e esse ataque específico a essa estação de bombeamento de petróleo por um motivo muito bom, porque fica longe da Ucrânia. Não só longe, mas essa cidade nunca tinha sido atacada antes. Os cidadãos que vivem nessa cidade, a 1.500 quilômetros da Ucrânia, nunca tinham passado por isso. E o acordo deles com Putin, que a maioria dos russos tem, é que nós não vamos entrar no jogo político e você deixa nossas vidas como estão. Nós não fazemos política. Você não interfere na nossa vida normal. Mas quando a estação local de bombeamento de petróleo pega fogo desse jeito, e você pode ver isso vai afetar sua vida. Vai chover óleo depois disso. Literalmente vai chover óleo no seu carro, nos seus animais de estimação, nas suas roupas no varal, nos telhados, na sua comida, morangos, tomates, qualquer coisa que você esteja cultivando. Isso vai arruinar sua vida. Esse é só um vídeo. Eu tenho outro para te mostrar. E isso não dura só 1 ou 2 dias. Pode durar uma semana inteira. E como eu disse, além de chover óleo, você também respira isso. Seus filhos vão respirar isso. Então isso quebra o acordo que o povo russo tem com Vladimir Putin. Nós não jogamos o jogo político e você deixa nossas vidas ficarem ainda melhores. Isso não está melhorando, está piorando, porque é a Ucrânia que está atacando porque foi invadida. Então o que está mudando, como mencionei no começo do vídeo, é a mentalidade das pessoas e a opinião das pessoas sobre Vladimir Putin. E vamos assistir a um vídeo com uma compilação de pessoas de Perim, dessa cidade, falando na rua sobre como se sentem. E isso nos dá uma ideia. Hoje só nos mandaram juntar comida e animais de estimação. Já estamos fazendo estoque, mas como viveremos assim daqui para frente? Se não fosse pela internet, eu não saberia nada. A situação em Perim está tensa, com fumaça por toda parte e tudo ao redor totalmente escuro. Veja, isso não era para acontecer. O povo russo deu ao Putin 26 anos de mandato para ser um ditador em troca de que suas vidas não fossem afetadas e que melhorassem aos poucos. Isso está piorando a vida deles. Mantemos as janelas fechadas e não lavamos as cortinas. É basicamente isso. Estamos mantendo a calma e não cedendo ao pânico. Quem sabe se vamos sobreviver ou não? Hoje, as crianças da escola não estão correndo por aí. Eu fui até a varanda. Eles os levaram embora. É isso. Hoje também tirei Lera da escola. Olha o que está acontecendo. Ontem teve uma explosão lá. As pessoas em Berim sempre sentiram que essa guerra com a Ucrânia estava acontecendo em algum lugar muito distante, a 1.500 quilômetros. Vamos colocar isso também em milhas. Bem, umas 800, 900 milhas, algo assim, bem longe deles, não afeta eles. É como se fosse essa guerra periférica desse Império Russo. Mas afeta eles porque a cidade deles está pegando fogo e está chovendo óleo preto nas crianças deles. Esse não era o acordo feito com Vladimir Putin que eles já tinham. Se você não está ciente disso, então sim, esse é o acordo que a população e a sociedade russa têm com Putin. Você não mexe com a gente não mexe com você. Parece que também houve um na fábrica. Lá também, ainda maior. Quando você passa de carro pelos cemitérios e olha, meu Deus, só tem os nossos rapazes da Operação Militar Especial deles, ou SVO, agora eles estão dizendo que os cemitérios estão cheios de baixas russas. De novo, não era para ser assim. É diferente quando isso ocorre longe da gente. Veja, essa mulher exemplifica como eles acham que pode acontecer em Belgorod. Pode ocorrer em Kursk, uma das regiões que fazem fronteira com a Ucrânia. Mas agora, a Ucrânia construiu um arsenal de drones de longo alcance e mísseis, e eles podem atacar praticamente qualquer lugar que quiserem deste lado dos Montes Urais, onde Perm está. Essas pessoas, após 4 anos de guerra, sentem pela primeira vez que fazem parte dela. Eles não gostam disso. É totalmente diferente, claro. Quando acontece aqui, assusta muito.
Tenho muito medo pelas crianças. Eu acredito que as coisas estão tensas em Perm. Mesmo que isso não seja dito em voz alta, ainda dá para sentir a tensão no ar e no céu. É sobre isso que falo, a mudança de mentalidade das pessoas. Tudo acontece de forma silenciosa, de certo modo. Por exemplo, hoje não foi nada agradável ouvir as sirenes de manhã. Também tenho uma filhinha no jardim de infância. Veja, eles sempre falam das crianças. Sempre. É a primeira coisa que mencionam. E elas também ouvem sirenes e se abrigam durante as aulas. Isso também é bastante alarmante. Me diga, você esperava algo assim? Não. A psique de uma pessoa saudável é assim. Sempre tentamos evitar situações desagradáveis e nos proteger delas. E a minha psique, infelizmente, não é exceção. Não tivemos uma situação tensa em Perim por bastante tempo. E agora, quando isso já dura há muito tempo, parece que vai continuar para sempre. Claro, do ponto de vista lógico, isso é muito esperado, previsível e lógico. No início, eu não esperava. Quando a operação militar especial começou, não achei que chegaria até nós por estarmos longe. Você pode pensar, como um cidadão pode achar que a guerra não vai atingi-lo se seu país atacou outro, mas é assim que é a Rússia. Eles às vezes se sentem tão perdidos nesse país enorme, não sentem nenhum tipo de conexão com o que o governo ou o ditador faz porque eles têm esse tipo de acordo que mencionei antes. Por isso muitos russos se surpreendem quando suas cidades são atacadas, pois não se sentem responsáveis pela guerra contra a Ucrânia. Bem, agora eles sentem isso e ficam surpresos. Por que está explodindo aqui? O que fizemos aos ucranianos? É um despertar muito lento e doloroso para essa guerra 4 anos depois. Mas com o tempo, isso começou a atingir também a República de Udmurtia, assim como Ekaterimburgo e nossas regiões próximas. E minha opinião mudou drasticamente. Novamente, você pode perceber que eles dizem que houve uma mudança de opinião. Eles não dizem que são contra Putin, o que de fato não são. Mas a mudança de opinião que não aconteceu em 26 anos está acontecendo agora, neste exato momento. E agora, consequentemente, drones começaram a chegar até nós. Esse é o poder de um único drone ucraniano de longo alcance atingindo uma refinaria de petróleo ou uma estação de bombeamento de óleo e causando uma semana de incêndios. É isso que ele pode fazer. A mesma coisa aconteceu em Novorossiysk. A mesma coisa aconteceu em Tuapse. Todos vocês viram os vídeos da chuva de óleo. A mesma coisa aconteceu em Ust-Luga, em Primorska, no Mar Báltico, e em inúmeras cidades russas quando as pessoas de repente sentem que estão sendo atacadas e não gostam disso. Quem é o responsável? E então eles olham para cima e veem Putin. Agora vou ler para vocês um pequeno trecho de uma descrição muito curta de como os líderes são tratados na URSS, mas também na Rússia, já que as formas de tratar esses líderes são exatamente as mesmas. No topo, isso não mudou. E tenham paciência comigo, vai valer a pena no final. Está escrito como uma piada, mas é real. Foi assim mesmo que essa mudança de poder aconteceu na União Soviética e é assim que vai acontecer com Vladimir Putin. Assim que Lenin morreu, descobriu-se que o segundo homem do partido, camarada Trotsky, era um traidor. Kamenev, Zinoviev, Bukharin e Stalin derrubaram Trotsky e o expulsaram da URSS. E todos nós sabemos o que aconteceu com ele com aquela grande picareta na cabeça no México. Mas alguns anos depois, descobriu-se que Kamenev, Zinoviev e Bukharin também eram inimigos e sabotadores. Então o valente camarada Genrik Yagoda mandou fuzilá-los. Um pouco depois, Yagoda, como agente inimigo, foi fuzilado por Yezhov. Mas alguns anos depois, descobriu-se que Yezhov também não era um camarada, mas apenas um traidor comum e agente inimigo, e Beria mandou fuzilar Yezhov. Lembro que é exatamente assim que essas coisas ocorrem. Foi desse modo que essas pessoas tiveram seu fim. Após a morte de Stalin, todos viram que Beria era um traidor. Então Zhukov derrubou e fuzilou Beria. E aqui eu faria referência ao filme A Morte de Stalin, um filme de comédia maravilhoso. Você precisa assistir. Mas logo Khrushchev descobriu que Zhukov era o inimigo e um conspirador. E ele exilou Zhukov para os Urais. E um pouco depois veio à tona que o próprio Stalin tinha sido um inimigo, um sabotador e traidor. E com ele, a maior parte do Politburo, os membros honestos do partido liderados por Khrushchev, carregaram Stalin para fora do mausoléu, dissolveram o Politburo e Shepilov, que havia se juntado a eles. Vários anos se passaram e descobriu-se que Khrushchev tinha sido voluntarista, um canalha, um aventureiro e um inimigo. E então Brezhnev mandou Khrushchev para a aposentadoria. Então, até esse ponto, todo líder foi um traidor.
Todos os líderes da União Soviética. Logo Brezhnev morreu e descobriu-se que ele tinha sido um sabotador e a causa da estagnação. Depois houve mais 2 velhos gagás que ninguém teve tempo de lembrar porque morreram como moscas. Sim, 2 líderes depois de Brezhnev, acho que ambos morreram em 1 ou 2 anos. Mas então um jovem e enérgico Gorbachev chegou ao poder e descobriu-se que todo o partido era formado por sabotadores e inimigos, mas agora ele iria consertar tudo. Foi aí que a URSS desmoronou e Gorbachev acabou sendo um inimigo e um traidor. Essa é a história da União Soviética ou do Império Russo em geral, e a Federação Russa atualmente é a continuação da União Soviética. Você já pode ver o que vai acontecer com Putin. Ele é amado até ser considerado um traidor e será substituído. E, recentemente, pessoas foram fuziladas nas décadas de 40 e 50. A partir dos anos 60, líderes da União Soviética e russos passaram a ser enviados não mais ao exílio, mas para a Dacha, espécie de prisão domiciliar até a morte. Isso ocorreu com Zhukov e Khrushchev, e isso pode acontecer com Putin agora. Para continuar, para elaborar mais sobre esse ponto, quero apresentar a vocês um blogueiro russo muito específico. Ele é um blogueiro pró-Rússia na Rússia. Ele não é da oposição. Ele era um blogueiro que lutou muito contra Navalny com tudo o que tinha até Navalny ser morto. Ele é Ilya Borisovich Remeslov. Ele é advogado russo, comentarista, ativista social, blogueiro e denunciante. Ele ficou conhecido por suas atividades de longo prazo direcionadas contra Alexei Navalny e sua fundação anticorrupção. No dia 18 de março deste ano, 2026, ele criticou duramente o sistema político atual da Federação Russa na internet, pedindo o julgamento de Vladimir Putin. No dia 19 de março, apenas um dia depois, ficou conhecido que ele havia sido internado contra sua vontade no Hospital Psiquiátrico número 3 Skvortsov, Stepanov, em São Petersburgo. Na União Soviética dos anos 70, época de Brezhnev, eles já não atiravam nas pessoas nem preferiam prendê-las. Eles geralmente os internavam à força em hospitais psiquiátricos e os medicavam pesadamente. Bem, agora, depois de 30 dias, Remeslov saiu daquele hospital psiquiátrico. Vamos ver o que ele tem a dizer. Você está começando a criticar Vladimir Putin pessoalmente. Por que isso? Este é Remeslov. Eu já escrevi sobre Max, o aplicativo de mensagens controlado pelo FSP russo, que agora é imposto a todo cidadão russo. E eu já entendi há muito tempo que a principal causa de todos os problemas que o nosso país enfrenta agora não é Kirienko, não é o Max Messenger, não é a administração presidencial. É a pessoa no topo que controla tudo isso. Vladimir Putin. É óbvio. Todos sabem disso. Correspondentes de guerra, formadores de opinião, vocês sabem. Mas quase todos temem dizer que é esse homem o culpado. E é sob o governo dele que nosso país está afundando a um nível inimaginavelmente baixo. Não adianta criticar ninguém abaixo dele. Sempre é preciso procurar a causa raiz, e a causa raiz é ele. Você não teve medo? Eu tive. É por isso que estou dizendo que passei vários dias pensando se deveria ou não fazer isso. Mas no final percebi que se eu não fizesse, me consideraria um covarde. Eu acredito que tenho uma certa missão, que essa missão é defender os direitos das pessoas e me opor ao estado absolutamente deplorável em que nosso país caiu em todos os aspectos. Eu acredito que se é algo que você deve fazer, então você é obrigado a fazer. Caso contrário, você é um covarde e uma pessoa inútil. Só lembrando, é muito confuso o que está acontecendo. Você não sabe quem controla quem. Pode haver um grupo de Silovik no governo de Putin, as elites que querem tirá-lo do poder e agora orientaram essa pessoa a mobilizar pessoas contra Putin. Lembro que essa pessoa lutou contra Navalny com toda a sua força. Portanto, a situação na Rússia não é simples. Não é fácil saber quem está do lado de quem. Isso pode ser um jogo interno das elites já escolhendo uma pessoa em torno de quem agora podem mobilizar as pessoas contra Putin. Isso pode ser o começo do golpe contra ele, porque ninguém fala contra Putin. Se alguém faz isso, geralmente está sendo controlado por outra pessoa que tem uma agenda muito complicado na Rússia. Então nunca caia na armadilha de pensar em preto e branco na Rússia. E para terminar este vídeo com apenas um cidadão comum da rua que sente o aperto das restrições da internet, porque as restrições da internet estão muito diretamente ligadas ao Putin, já que todo mundo sabe que ele não usa computadores de jeito nenhum. Ele odeia isso. Ele odeia qualquer coisa digital. Então ele ordenou o bloqueio disso.
Há até rumores de que o FSB realmente se opôs a isso, mas Putin ignorou isso e ordenou o bloqueio da internet mesmo assim. E por isso você vê a aprovação dele caindo e aparecem vídeos como este. Como diabos eu explico isso? Eu não entendo. Eu ativei o VPN agora. Meu Instagram e YouTube funcionam. Caramba. Mas nada funciona para mim além disso. O app do banco não funciona, assim como o próprio banco. Eles deveriam operar, já que os russos querem isso. O governo também bloqueou acidentalmente os IPs bancários. Por muito tempo, bloquear a internet impedia o uso do app do banco, então ninguém conseguia acessar dinheiro. Também não consigo abrir o app de táxi. Droga, meu cinto do Google não funciona. Nada que use a rede móvel normal funciona para mim. Russo, né? Bom, mesmo se eu desligar a VPN, meus aplicativos de banco não funcionam. Nada funciona. No geral, a conexão é muito ruim. Ao mesmo tempo, agora eu ligo a VPN e ela conecta e eu posso ficar tranquilo no Instagram. Droga. Então é isso, apenas um vídeo aleatório de um homem aleatório, mas são dezenas de milhões de russos sentindo essa ansiedade e essa frustração agora. Eles procuram alguém para culpar, um nome para responsabilizar. Não é o FSP nem a Roskomnadzor que de fato bloqueia a internet. Alguém vai guiá-los até Vladimir Putin. Pode ser o blogueiro Remeslo, pode ser a elite que escolhe outra pessoa para mobilizar as pessoas contra Putin, mas eles estão procurando por Putin. Por isso sua aprovação está caindo. Nunca caiu antes, e agora está caindo. Então isso significa alguma coisa. Era isso, meus amigos. Eu estarei de volta para vocês toda segunda, quarta e sexta-feira. Então, inscreva-se no canal, torne-se um membro mensal e me pague um café. Isso nos ajuda muito. Até o meu próximo vídeo, não deixe de voltar e tchau, tchau.